Irmãos, nessa noite, eu quero que você despoje o seu coração, que você abra seu coração, para estar atento à palavra que vai ser ministrada. E se o Espírito de Deus falar ao teu coração, que você possa se mover na direção que Ele te dá nessa noite. Se você tem Bíblia aí, ou no celular, ou acompanha no telão aqui, João 18, verso 4. João 18, 4. A palavra de Deus diz assim: sabendo, pois, Jesus que todas as coisas que sobre ele haviam de vir, adiantou-se e disse-lhes: a quem buscais? Uma pergunta de Jesus para as pessoas que estavam indo na direção dele, os soldados quando vieram lhe prender. Mas Jesus faz essa pergunta mais algumas vezes, e é sobre essa pergunta que é o tema da nossa mensagem de hoje, que é a busca de todo ser humano. Todos nós, independente da cultura, independente da maneira que foi criado, independente da condição social, independente de qualquer coisa, todos nós carregamos dentro de nós uma necessidade, carregamos uma profunda necessidade, e a gente tenta de todas as maneiras esconder essa necessidade das pessoas, esconder daqueles que nos cercam, esconder nos nossos sentimentos, nas nossas emoções. Criamos muitas vezes uma série de subterfúgios, uma série de máscaras ou comportamentos para poder esconder essa necessidade que cada um de nós temos. E essa necessidade, ela gera em nós um medo, uma incerteza, um medo do futuro, um medo do amanhã. Algo que a gente não consegue identificar. Procura-se. Aparentemente a gente olha e parece que está tudo bem, ou a gente tenta mostrar que está tudo bem, está tudo legal. Famílias que você olha e fala: nossa, como eu gostaria que a minha família fosse assim, que família perfeita, que família unida, que família equilibrada. Gente, que família é essa? Como eu gostaria de ter uma família assim. Olhamos para pessoas que nós admiramos, pessoas com dons, com talentos, com habilidades, pessoas que têm uma condição social invejável, pessoas que deram certo na vida, que estão prosperando, que estão avançando. E apesar de tudo isso, a necessidade continua lá dentro. Pessoas que tentam de todas as maneiras suprir essa necessidade. Nós tentamos de todas as maneiras suprir essa necessidade interna, essa necessidade interior. Pessoas que aos olhos de todo mundo parecem um sucesso, mas quando ela está isolada, quando ela está no seu canto, quando ela está quietinha, só ela sabe o que sente. No silêncio, na hora que as luzes se apagam, só ela consegue identificar a sua dor, consegue identificar a angústia, o vazio. E a pessoa coloca algumas metas. Quando eu atingir tal meta, a gente precisa ter meta, gente, na vida. A pessoa fala: eu preciso conseguir tal coisa. Luta, batalha, se esforça, estuda, se dedica, é disciplinado, se esforça, chega no objetivo e olha para o objetivo e falou: e aí? O que fez comigo isso? O que mudou? Eu achei que quando eu conseguisse achar o amor da minha vida, tudo ia ficar resolvido. Encontrei o amor da minha vida, mas dentro de mim não se resolveu. Quando eu casar eu vou ser feliz. Quando eu casar
encontrar essa necessidade, essa realização. Quando eu me formar, quando eu passar naquele concurso, quando eu abrir a minha empresa, quando eu faturar 1 milhão, quando eu fizer isso, quando eu fizer aquilo, e sempre projetos e projetos e projetos, e alcança o projeto, e olha para si e fala: não foi o que eu esperava, não correspondeu às minhas expectativas. Pessoas fixam a necessidade em eventos, festas, alegria, movimentos, e buscam alegria a todo preço e correm atrás. É uma rave, é uma balada, é relacionamentos, é um monte de coisa, e vai buscando, e vai buscando, e parece que quanto mais busca, mais vazio fica. Quanto mais se entrega a isso, maior fica a necessidade. Pessoas buscam nos relacionamentos, vão de relacionamento em relacionamento, colocando toda a expectativa no companheiro. Ao companheiro não corresponde à expectativa e se frustra, e vai para outro relacionamento, e outro relacionamento, e outro relacionamento, e não consegue suprir essa necessidade, não consegue acalmar esse vazio dentro de si. Tenta-se aplacar a dor e o vazio, muitas vezes, quando chega a um nível muito grande, esse desespero, essa necessidade. Pessoas buscam colocar substâncias de fora, ou é álcool, ou drogas, acabam se tornando dependentes, viciados, e durante o momento do pico da droga, do pico do álcool, a pessoa está: nossa, eu estou 10. Quando aquilo baixa, a tristeza aumenta, a frustração aumenta, a angústia persiste. E a gente fica buscando de forma incorreta, porque não sabe onde buscar. A gente busca de forma incorreta, não é porque não queira, é porque não sabe como buscar. Não aprendeu onde está. Não aprendeu como resolver isso. A gente pega exemplos de artistas. O cara fatura 1 milhão, 2 milhões por show. Está no 5º, 6º casamento. Usa drogas. Um exemplo. Um artista que eu admirava muito quando eu era adolescente. Pastor Rony, eu sou de Sandy Júnior para cá, mas eu ouvi falar. O Joca Santos já está fazendo uns 40 já, né? Nossa, não adiantou não. Aí, você veja, Michael Jackson, uma pessoa precisar tomar uma anestesia geral para conseguir dormir. Dá para ter ideia da dimensão do sofrimento? A dimensão do vazio dessa alma, que tinha todo o sucesso do mundo, toda a fama do mundo, que era um ídolo para muitos, e uma pessoa não conseguir dormir, não ter paz para conseguir ter uma noite de sono, e ter que ter um médico particular que lhe administrava uma anestesia geral. Essa cirurgia que você fica, eles te abrem inteiro, costura e você nem sabe o que aconteceu. O nível dessa alma. Um cara que veio do gospel, pouca gente sabe que ele veio do gospel, Elvis Presley. Como terminou a vida? Uma pessoa que conheceu Deus, que andou com Deus. Essas pessoas que têm tanto, têm tudo, jogadores famosos, e você olha para a vida, é um escândalo atrás do outro, porque continua buscando no lugar errado, e a gente busca no lugar errado a vida toda. Busca por quê? Busca por causa de uma necessidade interna que ninguém consegue explicar, um desejo interno que ninguém consegue explicar.
Há um vazio, há um enorme vazio, e não se consegue preencher com coisas, não se consegue preencher com cursos, não consegue se preencher com relacionamento, não consegue se preencher ganhando mais dinheiro, não tem como. Todas essas coisas não resolvem o problema, não resolve. E esse ciclo vicioso é um ciclo vicioso. Jesus, ele fala uma frase que é muito interessante. Ele diz assim como levantaram a serpente, em João 3, assim como levantaram a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que olhar para ele seja salvo. O povo de Deus no deserto, o povo hebreu, pecou, e por castigo, por causa do seu pecado, foram enviadas serpentes venenosas para picar eles. E acontecendo que uma serpente picando ele, se ele olhasse para a serpente de bronze que Moisés tinha colocado alto, na hora ele era curado. O que simboliza isso? O que simboliza o veneno daquela serpente? O pecado dele. E o pecado, que é o veneno da serpente, está na nossa raça desde o primeiro homem. E esse veneno, quanto mais a gente se alimenta do mundo, mais envenenado ficamos. Quanto mais buscamos no mundo saciar essa necessidade, mais envenenado vamos ficando, mais desesperados vamos ficando, menos paz temos. Não conseguimos resolver esse vazio da nossa alma. Quanto mais nos entregamos ao pecado, mais longe iremos. Quanto mais nos entregamos, mais tristeza, mais vazio, mais desânimo, mais desespero. Quanto mais se busca no mundo, quanto mais se busca nas coisas, mais longe nos colocamos de resolver esse problema. Essa necessidade, ela não pode ser suprida, irmãos. De maneira nenhuma, ela não pode ser suprida por nenhuma coisa do mundo. Não pode ser suprida por eventos, não pode ser suprida por diversão, não pode ser suprida por relacionamento, porque é uma necessidade não física, ela é espiritual, é um grito do nosso espírito. Nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus, portanto somos espírito, alma e corpo. E essa necessidade do nosso espírito clama. Nós não sabemos explicar, não entendemos a sua voz, não entendemos o porquê, mas todos nós sabemos que temos esse vazio. E essa ausência espiritual, ela é produzida por uma ausência. É como se todos nós fôssemos fabricados faltando um componente. Todos nós fomos fabricados faltando um componente. E esse componente está com Deus, e esse componente é o próprio Deus. Enquanto não formos preenchidos, haverá uma lacuna, haverá um vazio, continuará essa necessidade, e você pode tentar de todas as maneiras possíveis, pode buscar de todas as formas possíveis, e não vai conseguir preencher, não vai conseguir resolver. Não é uma questão de inteligência, não é uma questão de sabedoria, é uma necessidade espiritual. Então, se essa é a busca errada, qual que é a busca certa? Jesus, ele pergunta àquelas pessoas: a quem buscais? O que você está buscando? E a pergunta de Jesus para nós nessa noite é: o que você tem buscado? Por toda a sua vida, o que você tem buscado? O que você tem procurado em toda a sua existência? E a gente vê o que nos cerca hoje, a influência, o que nos mais influencia, a cultura à nossa volta, uma cultura sem
imoral, uma cultura onde a pessoa fala: fulano morreu? Antes ele do que eu. Aonde cada vez tem uma geração cada vez mais egoísta, cada vez voltada para os seus próprios problemas, que não compartilha as suas dores, porque não acredita que ninguém possa ajudá-lo. E esse ciclo vicioso vai se perpetuando, se perpetuando, se perpetuando na vida. As pessoas, para buscar preencher esse vazio, se tornam cada vez mais amantes dos prazeres. Como já dissemos antes, quanto mais se busca, mais vazio se encontra, mais longe está. Quanto mais alguém se vê no meio dessa multidão, mais se sente sozinho. Irmãos, eu já me senti tão sozinho no meio de multidão. Você está cercado de gente, e saber que você não pode contar com ninguém. Você está cercado de pessoas. Você fala assim: mas será que alguém se importa comigo? Ou eu me importo com alguém? Jesus, ele faz uma afirmação. Coloca para mim Mateus 11, 28. É uma afirmação isso. Um convite e uma afirmação. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos. Cansados e oprimidos. Descreve o ser humano hoje. O ser humano se encontra nessa condição de cansado e oprimido. Há uma verdadeira epidemia de ansiedade. Ansiedade nada mais é do que excesso de futuro. É uma preocupação extrema com o futuro. É viver naquilo que ainda não chegou. Viver preso naquilo que ainda não aconteceu. Excesso de futuro, ansiedade. Cansado de buscar em todos os lugares, de tentar de todos os meios e não conseguir responder essa necessidade. Jesus fala: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados. Agora ele fala essa frasezinha aqui, ó: e eu vos aliviarei. Se fosse qualquer outra pessoa, você podia ficar na dúvida. Se qualquer outra pessoa dissesse isso, você fala: está falando da boca para fora. Mas quem está dizendo é o único que pode. E é uma promessa. Se eu chego a Ele com todas as minhas ansiedades, com todas as minhas frustrações, com todas as minhas angústias, com todas as minhas incertezas, meu medo do amanhã, meu medo do futuro, meu medo de tudo que está por vir, meu medo de envelhecer, não dar conta, meu medo de tudo, e colocar isso diante dele, e trocar. Coloca o verso 29.
só pode achar essa resposta nele. Irmão, nós podemos fazer muito pouco com relação ao nosso passado. Eu não sei o que te trouxe aqui, como você chegou ao lugar que você chegou, os problemas que você teve. Eu sei que 90% dos meus problemas sou eu que crio. Acho que eu estou sendo generoso, um pouquinho mais. Eu crio os problemas. As coisas na minha vida que não estão resolvidas, não foi ninguém que me atrapalhou, não, irmão. Foi eu. Tem hora que o cão vira para mim e fala assim: rapaz, você faz um ótimo trabalho em estragar as coisas. Nós podemos fazer muito pouco com relação ao nosso passado, com relação àquilo que nós praticamos, aquilo que nós fazemos. E Jesus, ele não vem para nos acusar. Ele não vem falando: vai, passa pela religião, purifique-se, faça todos os rituais, depois você vem a mim. Ele falou: vem como você está, do jeito que você está, cansado, sobrecarregado, cheio de necessidade, cheio de busca, para a gente poder sentar junto. Ele fala, se apresenta em Isaías, ele fala: se apresenta diante de mim, mostra a sua defesa, mostra os seus porquês, que eu vou pegar tudo isso e vou colocar no mar do esquecimento. O Espírito Santo fala assim, que a promessa é que ele vai escrever essa palavra aqui, ó, na nossa mente e no nosso coração, e dos nossos pecados ele não irá lembrar mais. Ser perdoado, ser limpo, não tem preço. Ser purificado, você olhar para o seu passado e ver que você andou nessa busca, andou nesse desespero, andou nesse vazio tamanho, tão grande, de forma tão simples. Ele vem, te limpa, te purifica, troca a sua carga insuportável por um fardo leve. Mas não pode ser tão simples. Eu estou sofrendo há muito tempo. Eu gostaria que você prestasse muita atenção nesses 3 passos que você tem que tomar para cessar essa busca, para que esse vazio incessante no seu coração seja completamente extinto, para que isso acabe, para que você encontre a resposta do porquê você está aqui, qual a razão da sua existência, qual é o propósito da sua vida. Para que você encontre isso, você precisa realizar esses 3 passos. Poderia colocar mais, mas 3 para ficar simples. Primeira coisa que você precisa fazer para suprir essa necessidade no seu espírito, essa necessidade espiritual que você tem. A primeira coisa, você tem que se afastar de toda ajuda humana. Nossa, você está falando aí para me ajudar e manda me afastar de toda ajuda humana? Exatamente. Nenhum amigo, nenhum parente, nem o seu cônjuge, ninguém pode te ajudar nisso. Ninguém pode te ajudar nessa área da sua vida. Nem o seu pastor. O seu pastor pode te apontar um caminho. Ninguém pode te ajudar. Nem o sacerdote, ninguém pode te ajudar. Porque é uma necessidade espiritual. E ela precisa ser resolvida de maneira espiritual. Coloca para mim João 8,36. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se Ele fizer, está feito. O pastor Dan estava ministrando antes do culto aqui. Ele estava falando sobre íntima compaixão. A raiz original dessa palavra no hebraico significa dor no intestino, dor interna,
Jesus conseguia sentir dores internas. A mesma palavra que Paulo fala assim: ó insensatos Gálatas, por quem sinto dores de parto. Essa dor do profundo do seu ser, dor física, pelo sofrimento do outro. E a Bíblia diz que Jesus olhou para nós com íntima compaixão, o mais profundo do seu ser. Ele olhou para a gente e viu a gente vagando de um lado para o outro, como uma ovelha que não tem cuidado, que não tem pastor. Davi, o Salmo, ele fala assim: o Senhor é o meu pastor. E a nossa tradução do português fala: nada nos faltará. Mas no original, Ele não nos faltará. O Senhor é o meu pastor e Ele não irá me faltar nunca. E esse pastor que deseja me apacentar, que deseja me cuidar, no Salmo fala: Ele me leva a águas limpas, Ele me leva a pastos verdejantes, tudo que a ovelha precisa. Então nós necessitamos de algumas coisas para viver. Necessitamos, mas a cultura à nossa volta fala assim. Você já viu gente falar assim: ah, eu preciso comprar esse sapato? Já viu alguém falando assim? Eu preciso comprar esse vestido. Eu preciso comprar esse sofá. Eu preciso comprar essa televisão. Você quer, porque aquilo que você quer pode esperar. O que você precisa não. O que você precisa é uma necessidade. Quais são as nossas necessidades? A gente tem necessidade de comer. A gente tem necessidade de afeto. A gente tem necessidade de se comunicar. A gente tem necessidade de beber, de se hidratar. A gente tem necessidade de dormir, necessidade de se agasalhar no frio, de um banho frio no calor. A gente tem necessidades. Agora a cultura à nossa volta transforma desejo em necessidade para vender mais, e a gente cai nessa. Mas nós precisamos disso. Coloca João 15:5. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Que está relacionado com ele, ligado nele, vai dar muito fruto. Porque sem mim nada podeis fazer. Por isso que eu te disse que nenhum ser humano, nenhuma pessoa, ninguém pode resolver esse problema. Ninguém pode trazer a resposta para você. Ninguém pode suprir esse vazio. Ninguém pode saciar essa necessidade. Só Ele. Somente Ele. Porque o ouvido é mais um livro. Apenas lendo é só mais um livro. O poder está quando eu pratico. O poder está em praticar. Jesus fala: aquele que ouve essas minhas palavras e as pratica, eu vou assemelhar essa pessoa a uma pessoa prudente, que construiu a sua vida, construiu a sua casa sobre um alicerce firme, uma rocha. E a rocha é a prática da palavra. O alicerce firme é pôr em prática, é praticá-lo. João 14,6. Olha que Jesus diz: eu sou o caminho. Não é mais um caminho,
O mundo aí fora fala que todos os caminhos levam a Deus. Mentira! Nenhum caminho leva a Deus. Nenhum caminho leva a Deus. Ele fala, eu sou, o título é dele, eu sou o caminho, não há outro. Não há outro meio, religião nenhuma vai te levar. Não é a evangélica, não é a católica, não é nenhuma outra religião vai te levar. Religião nenhuma te leva. Quem morreu por você foi uma pessoa. Quem deu a vida por você foi uma pessoa. Quem te chamou nesse lugar aqui hoje foi uma pessoa. A tua vida está nas mãos de uma pessoa. A eternidade está nas mãos de uma pessoa. Não há lugar para outro artifício, não há lugar para mais nada. Eu sou o caminho e você tem que andar por esse caminho. E como é que eu ando por esse caminho? Eu sou o caminho, a verdade. Não tem como andar por esse caminho, num caminho de mentira. Eu tenho que andar na sua palavra, obedecendo a sua palavra, guardando a sua palavra, praticando a sua palavra. Andar nesse caminho, andar nessa verdade. Eu encontro o quê? A vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não há outra vida, não há outra verdade e não há outro caminho. Não há a menor possibilidade. E se eu ando nessa vida, eu conheço a verdade. E a verdade me liberta. Obediência é o caminho de vitória. Tiago fala, no livro de Tiago, não seja ouvinte esquecido, negligente, mas operoso praticante. Pratique a palavra. Não seja como uma pessoa que olha no espelho e sai e fala, como é que era meu rosto? Eu não me lembro mais. Mas seja a pessoa que anda com a palavra, refletindo como um espelho no seu dia. A gente só obedece a Deus, irmãos. Só obedece a Deus se a gente amá-lo. Se a gente amar, a gente serve. Se a gente amar, a gente pratica. Se a gente amar, a gente se rende. Coloca João 14, do 21 ao 23 para mim. Esse texto é maravilhoso. Olha o que o texto diz. Aquele que tem os meus mandamentos, eu preciso ter os mandamentos, eu preciso ter a palavra, e os guarda, aí eu provo que eu amo ele. Esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. Aí eu e o Pai viremos para ele e faremos nele uma morada. Que tal essa opção para a sua vida? Ser morada de Deus. O próprio Criador do universo, aquele que criou todas as coisas, escolher você como casa dele, como templo dele. Você precisa entender a razão da vida de Cristo na terra. Ela está inteiramente relacionada pessoalmente. Ela é pessoalmente relacionada com você. Não é papo de pregador, não. Não é conversa de quem está com o microfone. A vida de Cristo na terra tem um objetivo. E o objetivo dele ter vindo à terra é você. Coloca Lucas 19:10 para mim. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Eu me converti ao Senhor, o Senhor me converteu a Ele. A gente fica, eu me converti. Não tem essa capacidade de converter a ninguém. O Senhor me converteu a Ele no ano de 2003. São 20 anos. Eu ouvi uma mensagem do pastor Charles Ribeiro, de Goiânia. E nessa mensagem, ele fala que na multiplicação dos pães, na multiplicação dos pães, Jesus fala: recolham tudo o que foi jogado fora. Em outras palavras, recolhe o lixo. 5.000 homens e mulheres se alimentaram. A Bíblia fala mais de 5.000 homens.
Aí tinha mulheres e filhos ali envolvidos também. A gente não sabe ao certo o número. Mas ele fala assim: recolhe tudo que sobrou, todo o lixo que foi jogado fora. Aí os apóstolos vão e pegam e trazem 12 cestos cheios daquilo que sobrou. E o pastor Charles, ele fala assim: eu sou, ele falando dele, ele fala: eu sou aquele pedacinho de peixe que queimou demais, que a pessoa olhou assim, virou assim e falou assim: não tá bom, jogou fora. Aquele pedaço do bumbum do pão, ou bundinha do pão, a pessoa fala, que ficou mais duro, a pessoa pega e joga fora. Ou alguns não comem a casca, arranca a casca e joga fora. Ele fala: eu sou aquilo que foi jogado fora, aquilo que nem eu mesmo queria. E eu vim primeiro. Eu vim primeiro por quê? Porque era lixo. O texto que a gente leu: eu vim buscar e salvar aquilo que se havia perdido. Quando eu ouvi isso, aquela palavra atravessou meu coração. Eu estava na casa de um amigo, ouvindo o CD dessa pregação. A minha esposa e o resto do pessoal da casa lá estavam no culto, e eu estava sozinho lá ouvindo essa mensagem. Quando ele falou isso, eu falei: Senhor, será que é para mim isso? Será que o Senhor está falando comigo? Eu não te conheço, só ouço falar do Senhor, nem sei se o Senhor existe, se o Senhor é real. Mas eu acho que tem jeito para mim, para aquilo que foi jogado fora, para aquilo que ninguém quer, para aquilo que não tem mais jeito, para aquele que não encontrou respostas, para aquele que só tem dor, frustração, cansaço, decepção. Sou eu, Deus. Eu fui no banheiro, aí tinha um bidê, o vaso sanitário, eu me ajoelhei ali e falei: Jesus, eu não aguento mais. Até aqui eu vim sozinho. Entra na minha vida, muda ela. Eu não sei te explicar, mas eu não levantei igual. Uma simples oração dentro de um banheiro, de uma pessoa que é um pedaço de lixo jogado fora, aqui ele veio buscar e veio salvar. Irmãos, eu sei de onde ele me tirou, eu sei por onde andei, eu sei as coisas que eu fiz, e eu tenho consciência que ele viu todas elas. E mesmo assim ele não me condenou, mesmo assim ele me estendeu a mão e falou: vem do jeito que você está. E quando eu vim, eu encontrei resposta. Mas você precisa vir, e não apenas vir, você precisa decidir praticar, decidir andar nessa verdade, abrir mão de tudo aquilo que só trouxe dor, frustração e decepção para a sua vida. Às vezes, pastor Rodrigo, o cara fala assim: eu não aguento esse negócio de crente, você não bebe. Você que pensa que nós não bebe. Nós estamos uma raiz de Gessé, gente. Já tomou uma dose desse negócio? É de deixar qualquer um doido. A gente se alimenta da palavra viva, gente. A palavra viva. Jesus veio para encontrar você, veio para te buscar. O que Jesus está fazendo agora? Eu sei o que Jesus está fazendo agora, nesse exato momento. Como você pode saber? Pela palavra dele. Jesus, no capítulo 17 de João, ele faz uma oração. E ele fala assim: Pai, eu oro não apenas por estes que o Senhor me deu, eu oro por todos aqueles que virão a me conhecer, por aqueles que pregam sobre mim, por aqueles que falam sobre mim. E hoje eu estou falando sobre ele, estou falando dele, estou falando para ele, estou falando para você.
E nesse momento que eu estou fazendo, eu sei exatamente o que Jesus está fazendo. Jesus está olhando nesse exato momento para dentro do teu coração e Ele está orando ao Pai por você. João 17, coloca o verso 20 para mim. Olha o que ele diz: não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim. O que Jesus está fazendo, o ministério de Jesus hoje é intercessão, e Ele está orando por você, exatamente por você, para trazer a resposta para a sua vida que você buscou em tantos lugares, de tantas formas, de tantos meios, e até hoje não encontrou. Se você se achegar de coração a Ele, sem depender de ninguém, mas indo diretamente a Ele, você não precisa saber orar, você não precisa ter técnica, você só precisa ser sincero. Deus nunca rejeitou a oração de um filho. Obrigado. Deus nunca rejeitou a oração do seu filho Jesus. Nunca rejeitou. Gostaria que você ficasse de pé. Nessa igreja nós acreditamos na confissão de fé. Nós acreditamos na confissão de fé, porque Jesus disse: se me confessares perante os homens, eu te confessarei perante o meu Pai que está nos céus. Por isso que nós fazemos aqui nesse lugar. Eu queria que todos aqui nesse momento voltassem para dentro de si, coloque a mão no seu coração. Olhasse, fechasse os seus olhos, olhasse para dentro de si. E se Deus falou contigo hoje, se o Espírito de Deus que te trouxe aqui falou com você, falou ao seu coração, a Bíblia diz: se ouvires a sua voz, não endureçais o vosso coração. Se Deus falou contigo nessa noite, que Ele é a resposta que você procurou por tanto tempo, que Ele é tudo aquilo que você tem buscado sem saber, que o fim da sua busca chegou, eu posso te garantir isso, porque chegou na minha vida e de todos esses que estão aqui. São testemunhas vivas do que Ele pode fazer, do que Ele pode transformar alguém. Deus falou ao seu coração. Gostaria que você, em primeiro lugar, está todo mundo de olho fechado aqui, que você levantasse a sua mão. Se Deus falou com você que Ele é a resposta para a sua vida, que você precisa dEle, que você precisa ir até Ele sem ajuda humana alguma, mas por uma decisão do seu livre coração. Você só tem Ele, e você pode se agarrar somente nele. Foi Ele que veio e morreu por ti, Ele que ressuscitou para que você viva. Nesse momento, levanta a sua mão no seu lugar aí. Deus está falando com você, mantenha os olhos fechados. Agora eu gostaria que você saísse do seu lugar e viesse até a frente aqui. Nós vamos estar